Eu vou trazer aqui um exercício, né? Na verdade, esse é um composto de exercícios, tá? É recomendado que você tenha um caderninho aí de reflexão. Você vai usar bastante. Esse exercício ajuda bastante a descascar aí as raízes e achar crenças centrais, tá? E poder ressignificá-las, tá? Basicamente, eu tô trazendo aqui um conceito de exercício da Tia Swan, não sei se é assim que se fala o nome dela, e da Byron Katie, tá? Ambas são de fora do Brasil. E, basicamente, é você pegar uma sentença que você já tem e afirma de forma negativa sobre alguma situação, e você primeiro precisa se perceber, pegar essa sentença e começar a questioná-la, tá? Para ir destrinchando a crença raiz. Eu vou pegar um exemplo de um atendimento que eu fiz há muito tempo, a pessoa sabe que eu vou expor aqui, eu só não vou falar o nome dela, que eu acho que é uma coisa que pode ser uma crença de muitas pessoas que às vezes a gente até não sabe, tá? Esse vídeo vai ficar um pouco comprido, então ele vai ficar disponível também no YouTube e no Instagram, e aí você decide aonde é melhor você assisti-lo, tá certo? Bom, basicamente, essa pessoa tinha relatado o seguinte, né? Que sinto que os meus pais e os meus irmãos mais velhos estão me sondando, me vigiando e me controlando. Então, ela se sentia muito controlada, né? E, na verdade, era a forma como ela via. Pode até ser que os pais mimavam, ficavam muito em cima, mas para isso tocar tão forte nela e impedir que ela fosse mais independente, essa crença tinha que valer dentro dela. E tudo aquilo que eu sinto emocionalmente no outro, ele ressoa dentro de mim, tá? Então, na verdade, a gente vai descobrir aqui que é a forma como ela se vê, mas projeta na forma como o outro a trata. Porque você cria uma identidade. Se você acredita que você em uma afirmação, você torna essa identidade e começa a agir segundo a sua afirmação, tá? Então, basicamente, o exercício é o seguinte. Então, ela relatou, sinto que eles estão me controlando, me vigiando e etc. E aí eu pergunto, se isso é 100% verdade, por que isso é tão ruim assim? E o que isso significa para você ou fala sobre você? Aí, resposta, significa que eles estão tirando a minha liberdade. Ok, mas se isso é 100% verdade, por que isso é tão ruim assim? E o que isso significa sobre você? Né? O que significa para você? Significa que eu não posso fazer as minhas coisas sossegada. Tá bom, mas se isso que você acabou de afirmar é 100% verdade, por que isso é tão ruim assim e o que isso diz sobre você? Significa que eles me controlam. Aqui eu já tenho uma sentença para sublinhar. Ok, o fato de eles te controlarem. Se isso for verdade, por que é tão ruim assim e o que isso diz respeito a você? Significa que eu não sou independente. Outra sentença que a gente deve sublinhar. Então, é a forma como ela se vê. Tá, se você não é independente, e se isso for realmente verdade, por que isso é tão ruim assim? E o que isso fala sobre você que te incomoda tanto? Significa que eu não sou vista como uma adulta. Tá certo? Mais uma vez eu pergunto, se isso é 100% verdade, por que isso é tão ruim assim? E o que isso significa para você ou fala sobre você? Significa que eu não sou capaz de fazer as coisas sozinha. Então, eu peguei aqui, vai repetindo as mesmas perguntas. Eu vou deixar essas perguntas na descrição do vídeo, tá? E você pode copiar no caderninho e fazer esse exercício. É bem interessante. Então, a gente chegou na seguinte instância. Ela tá afirmando, ela tem uma crença de afirmação de que ela não é capaz de fazer as coisas sozinha porque ela se sente uma criança. Porque ela sente que o outro a vê como uma criança. Na verdade, quando ela sente que o outro tá vendo ela como uma criança, na verdade, é ela que se vê como criança. Ela não se vê como adulta e ela não se vê como uma pessoa independente. Isso tá entrelaçado. Então, aí a gente vai para os questionamentos da Byron Katie pra gente transmutar tudo isso, tá? Quem você seria sem esse pensamento, sem essa sentença de que você não é capaz de fazer as coisas sozinha ou de que você não é independente? Aí você vai escrever como você seria se você fosse uma pessoa completamente independente, empoderada, ou sei lá qual é a sentença que você achou aí pra você. Depois você se responde, né? O que você faria agora mesmo se acreditasse numa nova crença de que você é independente, e que você é adulta e que você é capaz de fazer as coisas sozinha? E escreve, né? A outra pergunta que eu pedi pra ela escrever.
quais são as provas que contradizem essa afirmação de que você não é capaz de fazer as coisas? Então, aqui, você vai trabalhar o seu cérebro a pesquisar, porque em algum momento, e ela trouxe aqui, né, eu não vou colocar, que ela foi independente, que ela se virou sozinha. Porque quando você tem uma sentença, ela se transforma numa bússola. E essa bússola é onde você direciona o seu olhar e o seu foco. Quando você faz coisas que são contra essa crença, você nem vê, porque o seu foco tá no outro. O seu cérebro, ele tá treinado a buscar exatamente algo que confirme essa sentença. No caso dela, de não ser capaz de fazer as coisas sozinha. Então, ela focava só nisso. Então, ela não via as coisas que ela era capaz de fazer sozinha. Tá? Então, esse exercício que você pode fazer aí em qualquer sentença, qualquer área que você tiver, vai trabalhando porque você faz perguntas para o seu cérebro que vão forçá-lo a buscar resposta e vai achar, porque é só uma mudança de paradigma, é só aquilo que você está projetado a ver, você vai mudar a sua visão de mundo. Isso vai ajudar a encontrar as crenças raízes dentro de você, porque ela repercute em você, e vai ajudar você a transmutá-la, se transformando também. Eu espero que isso tenha te ajudado. Namastê, até breve.